Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, de Lutar até Vencer. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para fazer batalha no mundo do espírito, para fazermos guerra. Porque é no mundo do espírito que vem as grandes vitórias. Se você está chegando hoje pela primeira vez, ainda não conhece o nosso programa, fique até o final que você vai ver que é um programa muito bom, que você vai aprender sobre Deus, vai interceder, vai louvar a Deus e vai trazer grandes transformações para a sua vida. Se você está nesse momento passando alguma dificuldade, alguma situação e gostaria de fazer um pedido de oração, poderá enviar o seu pedido para o SOS através do WhatsApp, que está aqui passando na tela. E no final nós vamos juntos, vamos orar, vamos interceder. E você vai ver mesmo a mão de Deus, o poder de Deus agindo aí na tua vida. E para começar o programa de hoje, nós vamos começar louvando a Deus, cantando hinos de louvor, hinos de gratidão. Porque é assim que Deus nos ensina, não é? Para entrarmos na presença dele com brados, com cânticos espirituais. Então, vamos lá, porque é hora de louvarmos a Deus. Hoje é dia de batalha espiritual. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos, pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Pois nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. E glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E aí em casa, quem está firme? Firme nas promessas de Jesus. É lá que nós temos que pôr a nossa fé. Então, eu estou firme. Aonde? Nas promessas de Jesus. Eu estou firme. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Firme nas promessas, não irei voltar. Agora eu tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. E caminhando em frente eu não irei voltar. Agora eu tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, é minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é o maior, é o Salvador, é o Libertador. Só Ele é o Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. E firme, firme, firme. Firme, firme, firme. Firme nas promessas. Firme, firme, firme. Firme nas promessas. Firme, firme, firme. Firme nas promessas. Nas promessas de Jesus. Estou tão firme.
Isso mesmo, estamos todos firmes nas promessas de Jesus. Essas músicas cheias de fé, cheias de ânimo, elas trazem alegria ao nosso coração. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, a gente canta pro problema. Eu estou firme nas promessas, estou firme em Jesus. E nós vamos cantar mais uma música agora de fé, para trazer ainda mais ânimo e mais alegria ao teu coração. Deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, eu não me deixo mover, não me deixarei mover. Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E gente virá para te dizer, olha, desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho, ele vai se abrir, por isso não se deixe mover, não me deixarei mover, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover, não me deixarei. Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu confio em Jesus, pelo que eu sinto, andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida, há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra e no seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover, não me deixarei mover. Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus, eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. É isso aí, vamos andar pela fé, pela palavra. Andar pela fé não é um sentimento. Andar pela fé é uma decisão de agarrar na palavra de Deus e praticar aquilo que Deus ensina. E eu queria também hoje falar sobre uma ferramenta, né, que nós temos aqui no nosso ministério, um serviço chamado Consulta Pastoral. É um serviço que ajuda nessa caminhada da fé. Nós, quando estamos aqui num programa como esse, ou estamos presentes fisicamente numa igreja, tem um pastor, um pregador falando, e a gente está ali sempre ouvindo a palavra e vai edificando. Mas não há aquele espaço no meio de uma reunião para a gente ter dúvida ou fazer uma pergunta, porque já imaginou se houvesse espaço para perguntas? A reunião nunca mais acabava. Mas você pode, né, ter esse espaço para ser ouvido, esse espaço para expor a tua dúvida, para pedir uma direção, para, desabafar, não é? Isso também é muito importante. Então, você pode entrar em contato conosco através aqui do número do WhatsApp e agendar com um dos nossos pastores de serviço um aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral é algo privado, algo particular, onde você vai falar com o pastor ou com a pastora e vai abrir o teu coração e ele vai dar a palavra de Deus, a Bíblia. O aconselhamento pastoral não serve para dar opinião, acho, do pastor, não é? Mas serve para dar a palavra de Deus. Então, se você está nessa caminhada da fé e precisa de alguma direção, de algum aconselhamento, tem algum problema que você gostaria de saber como é que Deus diz para resolver, então agende já uma consulta pastoral.
E eu também queria falar sobre o Grupo Familiar. O Grupo Familiar é um programa que nós temos aqui na TV Maná Brasil, que reproduz aquilo que acontece nas casas dos irmãos. Na Igreja Maná, os irmãos, nós temos reuniões durante a semana na casa dos irmãos, que é chamado um Grupo Familiar. É um projeto. E nós também temos um programa aqui de mesmo nome, né? Grupo Familiar. E esse projeto serve para falarmos de Jesus, para darmos as raízes do Evangelho, para expandir. E aqui no nosso canal é a Bispa Estela, a apresentadora deste grupo familiar. Você pode participar. Também tem um espaço para fazer perguntas, né? Ela há um momento no programa para isso, que responde dúvidas dos ouvintes, dos telespectadores. E se você está aí e diz, olha, Bispo, mas eu gostaria de ter um grupo familiar aqui na minha casa. É possível? Sim. É possível nós abrirmos grupos familiares. Nós temos grupos familiares espalhados por todo o mundo, América, África, Europa, Brasil, vários países, mais de 44 países. Temos grupos familiares, já são milhares de grupos familiares. E se você que está me assistindo nesse momento diz, olha, eu também gostaria de ter um grupo familiar aqui na minha casa, é fácil. Entre em contato conosco, que um dos pastores aqui de serviço vai te encaminhar, não é? Nesse procedimento para começarmos um grupo familiar aí na tua casa, no teu bairro, e vai ser mesmo muito, muito legal. Então os anúncios de hoje são esses. E nós agora vamos aqui dar continuidade ao nosso programa, ainda com mais louvor, ainda com mais adoração. No Antigo Testamento, Deus disse para o povo construir uma casa para ele, um tabernáculo, né? E essa casa que Deus tinha era dividida em 3 partes. Havia a primeira parte, que era os átrios, onde as pessoas chegavam lá e tiravam barulho, tiravam o pó dos pés, né? Depois havia um lugar santo, que aí já nem todo mundo entrava. E havia um terceiro espaço, que é o Santo dos Santos, que era lá que estava a Arca de Deus, era lá que estava a presença de Deus. E era lá que Deus morava, que Deus estava. E a Bíblia diz, né, que quando Jesus veio e se ressuscitou, esse véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado. Já não há véu que separa mais. Hoje nós temos direto acesso a Deus. E é por isso que nós podemos adorar a Deus em espírito, contemplar a grandeza de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Continuar essa caminhada. Já passamos pelos átrios, agora vamos para o Santo, até chegar ao Santíssimo. E adorar a Deus, contemplar a sua beleza, a sua formosura. Feche agora os seus olhos, se você puder, aí no seu lugar, e peça para Deus guiar os teus passos, para Ele te conduzir nessa caminhada. Guia os meus passos na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, limpa o meu ser e o meu coração.
Deus, nós te amamos, Senhor. E nesse momento, entregamos agora o nosso coração e a nossa vida. E eu peço ao Senhor que possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que todos nós possamos ouvir a Tua palavra e sair edificados no nome de Jesus. Amém e amém. Queria falar um pouco sobre finanças. E eu queria falar sobre um tema que é muito importante, que é sobre renovar a mente. E a mensagem de hoje é baseada aqui nesse livro, Segredos de Finanças. Aqui nesse livro do apóstolo Jorge Tadeu, ele explica vários pontos, não é? São segredos mesmo de Deus, que nós podemos vencer, que nós podemos prosperar. E um desses segredos é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de acreditar. Porque Deus pode, Deus ele quer nos ajudar, Deus tem poder para nos ajudar. Mas quando nós não pensamos da maneira de Deus, é como se fosse um freio, né? Algo que trava, que para aquilo que Deus pode e Deus quer fazer. A escola nos ensina a pensar a maneira do mundo, a universidade, o mundo, o trabalho, que tudo depende do nosso esforço, que tudo depende do nosso trabalho. Mas, na verdade, o nosso sucesso depende de Deus. Porque quando nós temos a bênção dele, a nossa vida prospera. Quando nós temos a bênção de Deus, tudo corre bem, tudo funciona. E para termos essa bênção do nosso lado, não é preciso fazer assim grandes rituais. Não. É preciso apenas ouvir e praticar aquilo que Deus ensina. E por vezes há como que um choque, né? Porque nós crescemos, ouvimos a vida inteira, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que falar inglês, falar espanhol, outras línguas, tem que trabalhar, tem que fazer intercâmbio, tem que ter experiência, tem que rechear o currículo, tal. Ou seja, e pensamos assim, quando eu finalmente atingir aquele patamar, pronto, agora é que eu vou ser feliz, agora que tudo... Não necessariamente, não é? Porque a verdadeira felicidade não vem por ter coisas, a verdadeira felicidade vem por ter Deus. E prosperidade não é ter dinheiro e depois estar doente. Prosperidade não é ter uma saúde de ferro, depois de ter dinheiro nem para comprar um pão. Não. Prosperidade é ter todas as necessidades supridas, financeiras, físicas, saúde mental, saúde espiritual. Tudo isso está minimamente ali equilibrado. E para que isso aconteça, para que esse sucesso venha, né, nós precisamos renovar a nossa mente. Como eu estava falando há pouco, né, aqui nesse livro dos Segredos de Finanças, o apóstolo fala sobre isso. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, é Novo Testamento. Romanos 12, no versículo 2. Eu gosto muito desse versículo, né? Porque Deus fala uma coisa muito importante. Diz bem assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que Deus fala, né? Não vos conformeis com este mundo. Não aceite esse mundo. Não aceite o sistema do mundo, aquilo que o mundo oferece. Não fique amarrado ao sistema do mundo, mas transformai-vos, mude. É engraçado, né? Deus não fala para mudar o marido. Deus não fala para mudar a esposa nem os filhos. Deus diz: transformai-vos. Então, cada um de nós é que tem que decidir passar por esta transformação, por essa lavagem de pensamentos. Eu não sei se você está aí já lavou roupa alguma vez. Eu também não tenho muita experiência nisso, mas pronto, alguma coisa eu já entendo. Quando você vai lavar uma roupa lá branca, que aquilo cai uma mancha, às vezes na primeira lavagem, quando a mancha é muito profunda, não sai. Mesmo você vai lá e coloca uns produtos poderosos, né, lá uns powers assim, aquilo vai melhorando. Mas é preciso lavar algumas vezes até aquela mancha sair. A nossa mente é a mesma coisa. A nossa mente está podre dos pensamentos do mundo. Está carregada dos pensamentos do mundo. E só com o tempo,
lavando a palavra, lavando a mente com a palavra de Deus uma vez, duas vezes, ouvindo e ouvindo e ouvindo, que aquela mancha vai saindo, aquela marca suja, e começa agora a ficar branco, começa agora a ficar limpo. Então nós temos que ouvir os versículos bíblicos e ler, vezes sem fim, até aquilo fazer luz no nosso coração. Na área financeira, quantas vezes não ouvimos que para vencer tem que ter um diploma? Quantas vezes não ouvimos que para conseguir um bom emprego tem que falar outras línguas? Tem que ter uma graduação, uma pós-graduação, tem que ter um diferencial. E é verdade, sim, que precisamos de um diferencial. Mas não é o diferencial que o mundo dá. O nosso diferencial tem que ser Deus. Se você está desse lado e diz assim, olha, eu quero vencer, eu quero prosperar. Você está no lugar certo, está na casa de Deus aqui. Estamos num canal de televisão, não é? Mas é a casa de Deus dos tempos de hoje. Para que possamos chegar até você e desse lado, Deus se usa da tecnologia que existe. E Deus pode te ajudar. Se você está desse lado, tem um sonho, tem um projeto, que com as tuas forças você não consegue, com a tua capacidade você não consegue chegar lá, saiba de uma coisa, na capacidade de Deus é possível, no poder de Deus é possível. Renova a tua mente, transforma a tua mente para pensar como Deus pensa. Gostaria de abrir a Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, e diz assim, não é? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Então, as armas da nossa milícia, as armas da igreja, não são carnais, são espirituais. As armas do cristão, não é o revólver, não é a faca, são armas espirituais, é o louvor, a intercessão. As armas do cristão, para conseguir um emprego, não é, eu vou confiar no meu currículo, vou confiar no papel, porque o meu currículo vai conseguir. Eu vou confiar no meu tio, porque o meu tio é gerente, sei de quem, é primo e conhece. Não. As armas do cristão é o dízimo, é a oferta, é a semente. É assim que o cristão vence na área financeira. Lá em Marcos 4, no versículo 26, Deus fala que tudo no reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Tudo é tudo. O nosso dinheiro também é uma semente. E quando nós começamos a entender isso e a viver desta maneira, a nossa vida começa a mudar. E aí vem um choque, né? Vem a questão do renovar a mente. Dinheiro, vou dar dinheiro na igreja e vou vencer? Pois, não é dinheiro que você vai dar na igreja. O dinheiro você dá a Deus. Porque o teu dinheiro, o meu dinheiro é uma semente. E toda semente que nós colocamos na mão de Deus, Deus faz multiplicar. O mundo diz, não é, que todo o dinheiro que eu dou, eu fico sem. Todo o dinheiro que eu dou, eu fico pior. E Deus fala, todo o dinheiro que eu dou para Ele, Ele multiplica. Toda semente que eu dou a Deus, Ele me abençoa. Aqui, nós aprendemos pela Bíblia que ninguém é obrigado a semear. Ninguém anda a ver quem vai dar e quem não vai dar. Mas sabe de uma coisa? A lei de semear para colher foi a lei que Deus estabeleceu para ajudar você que está desse lado. Quem sabe você está aí, tem um projeto que você não consegue alcançar. Quem sabe você precisa arranjar um primeiro emprego. Quem sabe você é universitário, quer ir para o campo de trabalho e quer arranjar um estágio, quer começar. O que é que você faz? Semeia. Semeia primeiro para colher depois. Se você é um pai de família, tem contas para pagar, não sabe como vai pagar, semeia primeiro para colher depois. E quanto é que você vai semear? Você vai semear aquilo que você quiser. Você vai semear aquilo que você propõe no seu coração. Mas semeia sempre com alegria. Porque essa semente que Deus recebe. Aqui em 2 de Coríntios, agora voltando num capítulo, né? No capítulo 9, versículo 6, Deus fala bem assim. E digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então é isso que Deus fala, que aquele que semeia pouco vai colher, mas colhe pouco. Mas aquele que semeia muito, aquele que planta com fé, aquele que planta com ousadia, sabe o que acontece com ele?
também colhe muito, também colhe com abundância. E é isso que você que está nesse momento me assistindo vai poder fazer também, vai poder praticar a tua fé. Para as pessoas mais novas, isso pode ser tipo um choque. Então, eles estão querendo tirar o dinheiro do povo, estão querendo roubar as pessoas. Não. Deus nunca quer tirar o dinheiro de ninguém, Deus nunca quer roubar ninguém. A lei de semear, Deus estabeleceu, não foi a igreja, foi o próprio Deus quem estabeleceu para nos ajudar a vencer, a crescer e a prosperar. Se você está desse lado e fala assim, bispo, eu quero vencer, eu quero prosperar, o que eu faço? Sabe qual é a solução? Agarra com força nas promessas de Deus. Agarra nas promessas de Deus e pratica. Pratica a lei das sementes, a lei das ofertas, dos dízimos. E você vai ver a sua vida sendo transformada, sendo assim, uma transformação radical. Porque quando Deus entra, a nossa vida muda e muda sempre para melhor. Agora, enquanto o grupo do louvor canta a música, prepara a tua semente, prepara a tua oferta, meu amado, porque é hora de semear, é hora de esticar a fé, é hora de milagres financeiros nas nossas vidas. Ser-vos a dado, boa medida, recalcar e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcar e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares as tuas palavras pras fazer, sermos a dado, boa medida, recalcar e sacudida. Dai, sermos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. É isso mesmo, nada te vai faltar. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, receba agora estas sementes de todo o povo, Senhor, e declara agora a tua multiplicação, agora o teu poder sobre estas sementes, que todo o povo agora cresce financeiramente, no nome de Jesus, amém e amém. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Nada nos vai faltar. E eu queria falar agora sobre avivamento, que é um tema mesmo muito importante. E a mensagem de hoje é baseada aqui nesse livro, não é? Do apóstolo Jorge Tadeu. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. É um livro que tem um conteúdo assim, muito importante, traz verdades fortes, mas que todos nós precisamos ouvir, né? e praticar. Na semana passada eu já falei um pouco sobre ele. Na verdade, acho que hoje é a 4ª semana que nós estamos aqui a falar sobre avivamento. E como eu falei das outras vezes, é um tema assim, mais forte e que nós precisamos ler com calma para renovar a mente. Tá aí, olha, para renovar a mente aos poucos, né? E hoje eu queria falar sobre os 2 mandamentos mais importantes que nós temos na Bíblia. Eu não sei se você está desse lado tem uma Bíblia, pode ser assim em papel, né? Pode ser digital, um telefone, um tablet. A Bíblia está cheia de mandamentos. E são poucas as pessoas que leram a Bíblia toda. Até dentro da igreja, se eu for perguntar, diáconos, presbíteros, né? Se já leram a Bíblia toda, vai ver que nem toda a gente leu a Bíblia ainda. Está lendo, está andando, né? E não faz mal nenhum, não é pecado nenhum não ter lido a Bíblia. É importante ler a Bíblia para conhecer a palavra de Deus, conhecer como Deus pensa, né? Mas pronto, o que eu quero dizer existem muitos mandamentos, muitos versículos, muita coisa. Mas existem 2 que são os mais importantes. E quem faz esses 2, pronto, nem precisa mais fazer o resto. Estou brincando, né? Mas esses 2 são os fundamentais, porque todos os outros baseiam-se nesse. E é o que nós vamos ver agora na nossa Bíblia, né?
Quais são os 2 mandamentos mais importantes? Eu não sei se você tem Bíblia aí, se puder abrir lá em Mateus capítulo 22, no versículo 36. Os 2 mandamentos são, o primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar o próximo. E diz assim, olha, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus aqui resumiu, não foi os mandamentos todos em 2. Olha, amar a Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? E aqui tem uma coisa engraçada, né? Que Deus fala assim, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Deus fala de intensidade. Não é aquele amorzinho assim, pronto, sei que Deus é Deus. Não. Pensamento, com a alma, com o sentimento. Com intensidade amar a Deus. Isso significa várias coisas, né? Uma dessas coisas é ter prazer em estar com Deus. O marido tem prazer em estar com a esposa com o marido. Os pais têm prazer em estar com seus filhos. Nós também devemos ter prazer em estar com Deus, em estar com o nosso Pai. E ter prazer em estar com Deus é ter prazer nas coisas que são de Deus, onde Deus está. Ter prazer de ir para a igreja, ter prazer de assistir um programa como esse aqui, que fala da palavra de Deus, ter prazer de estar com os irmãos, de frequentar um grupo familiar, não é? Isso tudo é muito importante. Amar a Deus também significa colocar Deus em primeiro lugar, portanto, não colocar ninguém acima de Deus. E essa questão de não colocar ninguém acima de Deus, por vezes, é um pouco delicado, né? Porque a pessoa pensa bem assim, mas Deus está sempre primeiro, eu tenho que colocar sempre Deus primeiro? Sim, né? É claro que ninguém é perfeito, a pessoa erra aqui, erra acolá, pronto, né? Mas o que Deus diz é que nós devemos mesmo colocá-lo sempre em primeiro lugar para a gente poder vencer. E quando a gente fala colocar Deus em primeiro lugar, por vezes implica em colocar outras pessoas em segundo lugar. Por vezes, num domingo de manhã, a pessoa vai para a igreja, né? Ou domingo à noite, se lá vai no domingo, vai para a igreja. E a pessoa não conhece ninguém. A pessoa não tem marido, não tem filho, não tem ninguém, pronto, só ela. Ali que mora naquela cidade, sei lá, então ela vai, pronto, problema nenhum. Mas outras vezes a pessoa já tem uma estrutura, né, familiar. Já tem a mãe que mora ali perto, tem os filhos, ou os filhos que moram ali perto. E bem na hora de ir para a igreja, bem na hora de estar com Deus, chega um parente em casa. E a pessoa fica ali num dilema. O que é que eu faço? Vou para a igreja, fico com a minha família. E colocar Deus em primeiro lugar é ir para a igreja. E a família que espera. Você volta. Não, bispo, mas eu vou ficar com eles para levá-los para a igreja. Não. Porque eles irem para a igreja com você, eles vão na hora da reunião com você. Se você não vai por causa deles, ao invés de você levar a sua família para a igreja, eles é que estão tirando você da igreja. Como? Se chega uma visita em casa e você fica em casa com a família, você está honrando a família e não honrando a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é preferir honrar a Deus, não a familiares. Por vezes, não é, há pessoas, né, que fazem mesmo guerra à igreja, que falam mal e tudo isso. E a gente tem que saber colocar limites, né? Porque senão, ao invés de eu ser uma influência de Jesus para aquela pessoa, é aquela pessoa que é uma influência do mundo para mim. E há casos mais extremos, não é? Quando é preciso realmente parar, cortar, mesmo se afastar. E a pessoa pensa, bispo, isso é bíblico? Sim, é bíblico, né? Porque cada lugar do nosso coração tem que ter uma ocupação, cada pessoa ocupa um lugar. E Jesus também ocupa um lugar no nosso coração. E o lugar que ele ocupa é o lugar de topo, o lugar de primazia, o primeiro lugar. E esse lugar nós temos que deixar sempre para ele. Aqui em Mateus 10, no versículo 37, Deus fala bem assim, né?
Quem ama mais o pai ou a mãe? Olha como é forte essa passagem, não é? Jesus fala que não é digno de mim. É muito forte. E quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é assim. Aparece na hora de ir para a igreja um amigo convidando para ir para o churrasco. E tem a igreja. Aí vem logo aquele pensamento. Não tem problema nenhum. Eu não vou hoje, domingo que vem eu vou. Sabe? A pessoa nunca se afasta da igreja. Nunca, nunca. Eu não conheço ninguém que se afastou da igreja. Vou decidir me afastar hoje. A pessoa se deixa de um domingo. Aí hoje eu não vou. Semana que vem é outro churrasco. É o aniversário. É a chuva. É o sol quente. Sempre vai ter alguma coisa. Porque o diabo vai sempre querer roubar a nossa comunhão com Deus. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Jesus é para trazer vida. E Jesus não vai trazer uma camisa de força, é um amor, não é? E quando a pessoa está lá e ela prefere ficar em casa, quer dizer que ela tem mais prazer de estar com aquelas pessoas do que estar com Deus. E o que Deus nos quer ensinar hoje aqui, né, que o apóstolo também fala bastante aqui nesse livro, fala muito bem, é que o cristianismo não é um conjunto de normas e de regras. O cristianismo é um relacionamento que eu tenho com Deus, uma intimidade que eu tenho com Deus. E eu amo a Deus e eu quero estar com Deus. E eu prefiro a Deus do que estar na minha casa. Eu prefiro a Deus, eu vou lá, estou com Deus, depois eu vou passear, vou no shopping, vou na praia, vou no parque. Mas, em primeiro lugar, eu vou estar com Deus. Amar a Deus também é desejar crescer financeiramente. Se você vê como o mundo está hoje, né? Não precisa ser assim grandes reflexões. O mundo está podre, o mundo está mal. E a igreja precisa ter cada vez mais capacidade financeira para ir para a televisão, como nós estamos aqui hoje, não é? Estamos aqui numa televisão, na emissora, estamos em todo o Brasil. Quantas milhões de pessoas nos estão nos ouvindo nesse momento? Quantos milhões de pessoas vão entregar a vida a Jesus ainda hoje? Porque estão ouvindo uma palavra como essa. Mas para isso acontecer, outros tiveram que semear. E quanto mais eu desejar semear, mais Deus me dá capacidade financeira para ir mais longe. Amar a Deus, não é? Também significa gostar daquilo que Deus gosta. Então, à medida que eu vou lendo a Bíblia, eu vou conhecendo Deus, sabendo o que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Tem uma música que diz bem assim, as almas. Diz que o nosso lugar não é aqui, que eu vim servir. Nós agora vamos ouvir essa música, porque as almas é o ouro de Deus. E esse é o segundo mandamento. As pessoas, né? Somos todos filhos, todas as pessoas, né? São criaturas de Deus. E aqueles que recebem Jesus como o Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus. E Deus ama as almas, Deus ama as pessoas. Deus também te ama. Então o segundo mandamento é esse. Antes de nós abrirmos os versículos, ouça essa música agora com atenção, porque nossa passagem nessa terra é temporária. Ficamos aqui, sei lá, 50, 70, 100 anos. Pronto. Parece muito tempo, mas não é. Comparado com a eternidade, não é nada. Nós temos a eternidade toda pela frente. E o período, o tempo que estamos aqui neste planeta, devemos gastar em ajudar a Deus a salvar pessoas, a ganhar almas. Amar as pessoas é uma série de coisas, mas também evangelizar, também é ganhar almas. Então ouça agora essa música. Meu lugar não é aqui, apenas em servir. O meu lugar não é aqui, sou peregrino. O meu lugar não é aqui, apenas em servir. Sou embaixador do
diamante são as almas, a maior riqueza para Deus. São as almas para levá-las pro céu. As almas, as almas, as almas. Então, as almas é o ouro de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, no versículo 25. Fala sobre uma parábola aqui de um bom samaritano. Que havia uma pessoa precisando de ajuda, não é? E passou uma espécie de pastor, um sacerdote. Não ajudou. Deixou o homem lá sofrendo. Passou outra pessoa da igreja, agora era um músico, um cantor, era um levita. Também não teve tempo para ajudar. Depois passou um samaritano, que nem era da igreja. Inclusive a igreja até rejeitava aquele tipo de pessoas, porque pronto, não tinha santidade, a coisa toda. Mas foi aquele samaritano que ajudou o próximo. E foi aquela pessoa que Deus falou que estava certo. Então amar a Deus é muito importante, o primeiro mandamento. Mas existe um segundo: amar as pessoas, amar o próximo. E diz assim, não é? Lucas capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? Respondendo, ele disse: amarás tal, né? E diz bem assim: e descia um homem de Jerusalém para Jericó, versículo 30, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, sim por acaso, descia um sacerdote. Vendo, passou de longe. De igual modo, levita. Chegando àquele lugar, vendo, passou, porque nada é comigo. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele. E vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, colocou azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou até uma hospedagem. E lá cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou os dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: olha, cuida bem dele. Tudo que eles gastarem eu pago quando eu voltar e tal. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe ele: o que usou de misericórdia para com ele. Depois disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então Jesus aqui, não é? Ensinou uma prioridade, né? Que nós não podemos estar preocupados, focados assim, em fazer muitas coisas, coisas para Deus, coisas para Deus, coisas para Deus, mas tão focados nisso que esquecemos de olhar ao nosso redor, de olhar o nosso entorno, que são as pessoas, são as almas. Então lá no teu trabalho, se há pessoas precisando de ajuda, ajuda. Se há pessoas precisando lá na tua universidade, na tua escola, você que é jovem, ajuda. Dá o amor de Jesus. E ajudar de várias maneiras, não é? Às vezes tem alguém passando fome, a gente vai lá dar uma comida, qual é o problema? Dar um prato de alimento, dar uma cesta básica, qual é o problema? Porque a mão direita dá, a mão esquerda não saiba. Pronto, você vai lá e faz na distrição, né? E ajuda. Tem um parente, tem alguém no hospital, vai lá visitar, vai lá ajudar, vai lá estar com eles, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E outra coisa que também, não é outra coisa, acho que o mais importante é a salvação. Porque todos nós vamos morrer. Você que está me assistindo diz: eu vou morrer. Sim, vai, eu também vou morrer. Todo mundo vai morrer um dia. Eu sei que você espera que demore bastante. Pronto. Mas o dia da morte chega para todo mundo. Quando a gente morrer, só há dois destinos: ou é céu, ou é inferno. E o destino final, a gente decide aqui, nesse planeta, enquanto estamos vivos. E isso é através de Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Então você precisa evangelizar.
Você precisa ganhar almas para Jesus. Há muita gente que já conhece Jesus, mas há muito mais que ainda não recebe Jesus. Veja os shows quando tem nos estádios, os estádios de futebol ficam lotados. E as igrejas não estão tão lotadas assim. Veja os carnavais, os trio elétricos nas ruas, os blocos estão cheios de foliões. E as igrejas não estão tão cheias assim. Há muita gente para ganhar. Ide por todo mundo, prega o evangelho. Ouça mais uma vez essa música. As almas, as almas. Em Apocalipse 3 nós vamos ler. Não temos assim tanto tempo aqui hoje. Mas Deus fala, coloca colírios nos olhos para que veja. Hoje é uma reunião de intercessão, reunião de luta. E hoje nós vamos orar pelas almas. Hoje nós vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo. Pessoas que não estão salvas, pelas famílias. Hoje é de nós intercedermos, não por nós, mas pelos próximos. Pelas pessoas que estão nos hospitais. Pelas pessoas que estão sofrendo, que ainda não conhecem Jesus. Hoje é o dia de orarmos por salvação. É o ouro de Deus. Ouça mais uma vez essa música. Meu lugar não é aqui, apenas vim servir. O meu lugar não é aqui, sou um peregrino. O meu lugar não é aqui, apenas vim servir. Sou um embaixador do reino, vim tratar dos negócios do meu Deus, que são as almas, pra levá-las pro céu. As almas, as almas, as almas são dele. As almas, as almas, as almas. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que nós trazemos diante da Tua presença todas as pessoas, os nossos amigos, os nossos conhecidos, ó Deus. Trazemos agora a cidade onde cada um de nós mora, nós habitamos, Senhor. Na Tua palavra está escrito que foi o Senhor que amou o mundo, que deu Jesus para morrer por todo aquele que cresce em Ti. E é com base nessa promessa, ó Deus, que nós agora Te pedimos, Senhor, mais almas. Pedimos famílias para as nossas igrejas, jovens, ó Deus. Pedimos mais cidades, mais prédios, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a invadir esse mundo com Jesus Cristo. E como não sabemos orar como convém, nós oramos agora no Espírito, acreditando que fazemos a oração perfeita. Shebaralararararabos, cateriri shebalaranais, shobararararara shebarararabas. Amém. Você agora concorda com o nome de Jesus? É no nome de Jesus nós agora quebramos todo o poder agora dos demônios de cegueira espiritual que opera agora no Brasil em nome de Jesus. Todos os espíritos agora de idolatria e de bruxaria agora que amarram as pessoas, nós agora quebramos no nome de Jesus. E declaramos agora que as pessoas estão libertas para virem a salvação no nome de Jesus Cristo. Ó Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito é poderoso e vai causar encontros sobrenaturais. Causa encontros, ó Deus, como foi com Filipe e com o eunuco. Usa-te dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Deus, para ganharmos mais famílias, mais gente nova, no nome de Jesus. Amém e amém. Não é o dinheiro, não é o petróleo, não é o diamante, são as almas, a maior riqueza para Deus. São as almas, pra levá-las pro céu. As almas,
E é um estilo de vida, é um modo de viver, não é? Como é que nós podemos ajudar a Deus a ganhar mais almas? O primeiro passo, né, uma das formas, é que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Guerra espiritual. Estamos indo batalha, intercedendo. E a gente pode interceder em casa todos os dias orar pelas almas. E outra ferramenta, outra forma, é quando nós participamos de um projeto que na nossa igreja chamamos de grupo familiar, que é uma reunião que ela acontece na casa dos irmãos da igreja, dos membros. Estão espalhados por toda a parte do mundo, como eu já falei. Em todos os estados do Brasil temos grupos familiares. Também temos aqui no canal um programa com o mesmo nome. Fazendo parte de um grupo familiar, muitas coisas importantes acontecem. A pessoa aprende os rudimentos da palavra de Deus. A pessoa aprende os rudimentos, mas também aprende a se relacionar, a criar laços de amizade, a estar junto com os irmãos, pessoas de fé, e a crescer nesse ambiente de fé, num ambiente saudável. Se você está desse lado e diz, olha, bispo, eu quero ajudar a Deus, eu quero fazer parte, então ora, interceda, quer entrar no grupo familiar, quer fazer parte, manda agora mesmo a mensagem aqui pra gente, diz, olha, eu quero participar, quero ter um grupo na minha casa, como é que eu faço, como é que eu posso fazer, e nós vamos te ajudar. E o nosso programa está quase mesmo chegando ao fim, mas antes de me despedir, eu quero te dar uma oportunidade de abrir o teu coração e deixar Jesus entrar. Porque nem no céu nem na terra outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Se você está desse lado e nunca recebeu Jesus, nunca começou uma caminhada com Deus, hoje é o dia. Há pessoas que também já tomaram a decisão, mas é uma circunstância, é outra, e a pessoa acaba por se perder ali no meio do caminho. Deus não desistiu de você. Ele hoje te chama de volta. Venha a salvação, venha Jesus. Hoje é o dia da vitória entrar na tua vida. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo Ele andará. Venha Jesus, venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo Ele andará. Agora chegou um momento muito solene desse programa. É um momento que marca uma nova etapa da tua vida. É hora de fazer oração e de receber Jesus. Se esse é o desejo do teu coração, se você acredita que Jesus é Deus, que é o Filho de Deus, que veio a essa terra como homem, morreu, ressuscitou, você pode. Se você acredita e você confessar, você vai ser salvo. Fecha agora os teus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, eu confesso os meus erros, eu admito os meus pecados, e é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É pela fé que eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Você está mesmo de parabéns, vai começar uma nova etapa da tua vida. Nós aqui do canal TV Maná Brasil gostaríamos muito de te conhecer. Se puder, manda uma mensagem, fala: oi, meu nome é João, Maria, estou aqui nessa cidade. Nós agora temos algumas coisas que nós queremos te ensinar, te acompanhar, não é? Basicamente, 2 conselhos assim, mais importantes é ler a Bíblia e vir à igreja mais próxima do bairro, ou então nos acompanha aqui pelo canal, mas agora é hora de andar com Deus. O nosso programa de hoje está terminando por aqui. Foi uma enorme satisfação estar com vocês hoje mais uma vez. E nos encontramos na próxima sexta-feira para lutar até vencer. Um grande abraço.
Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. E de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho, e de pregar, e de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho. E quem não crê nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. E estes sinais se seguirão aquele que crê. E estes sinais se seguirão aquele que crê. No teu poder e de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar e libertar, e de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho. E somos o sal da terra, temos a luz, todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal da terra, temos a luz, todos podemos brilhar para Jesus. E de pregar